Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um debate que já vem correndo na internet faz tempo, mas que ganhou força com um tweet de Jack Devoy, conforme está indicado aqui, 3 de maio de 2023, a respeito da aparência do Sol. De acordo com ela, o Sol costumava ser amarelo, mais redondo e mais ameno, ao contrário de agora, que é branco, tem uma forma estranha e é muito mais agressivo quando você olha para ele ou quando você sente o calor do Sol. E várias pessoas de meia idade, que têm hoje entre 40 e 60 anos, portanto, que tiveram uma infância entre 73 e 93, concordam nisso, que o Sol costumava ser mais amarelado e menos branco como é hoje, que era possível olhar diretamente para o Sol por muito mais tempo do que os poucos segundos que é hoje, que o Sol era mais gentil, produzindo um calor mais agradável, ao contrário da agressividade, do calor forte que é hoje, que o Sol costumava ser redondo, ao invés de ter essa forma estranha aqui. Pessoas procuram explicações diferentes e basicamente existem duas explicações. Primeira, o Sol era diferente no passado porque alguma coisa fez com que o Sol mudasse de cor. Isso aconteceu porque ou o Sol mudou ou porque a nossa atmosfera mudou. E a outra explicação é, o Sol sempre foi assim na nossa realidade mesmo. Mas as pessoas que lembram do Sol de outro jeito, na verdade vieram de outra realidade. A segunda explicação é uma instância do efeito Mandela. Eu já tenho um vídeo bem longo aqui a respeito do efeito Mandela, que de tempos em tempos eu referencio, conforme você pode ver aqui. E essa é uma instância particular que a gente vai falar mais adiante, porém o efeito Mandela por si só é bem difícil de ser falseado. Então a gente vai focar mais na primeira explicação. Esse vídeo poderia seguir outra linha, na qual eu poderia questionar se a HAARP é capaz de mudar a cor do Sol, se pulverizar químicos da atmosfera muda a cor do Sol, se isso está acontecendo, etc. Mas eu decidi atacar o problema pela raiz. Será que o Sol realmente mudou de cor? Antes de mais nada, não tente refutar ou confirmar esse vídeo olhando diretamente para o Sol. Isso pode trazer consequências ruins para a sua visão, então parece uma coisa imbecil, mas eu preciso avisar. Não faça isso, porque olhar diretamente para o Sol é algo perigoso. Vamos lá, o Sol é uma estrela que emite ondas eletromagnéticas. O comprimento de onda de uma onda eletromagnética determina o tipo dessa onda eletromagnética. De forma que ondas com comprimento entre 380 e 750 nanômetros estão dentro do que a gente chama de espectro de luz visível. Dessa forma aqui, os mais baixos, espectro violeta, mais alto, espectro vermelho. Conforme você vai para um comprimento de onda menor, você passa pelo ultravioleta, raios-x, raios gama. Conforme você avança para um comprimento de onda maior, você passa pelo infravermelho e pelas ondas de rádio. Para toda fonte de ondas eletromagnéticas, a gente pode produzir um gráfico que contém no eixo X o comprimento de onda no espectro eletromagnético, no eixo Y a quantidade de luz irradiada em dada posição naquele comprimento de onda. A cor que nossos olhos percebem é produto da combinação dos comprimentos de onda que chegam até nós. Então vamos começar pelo caso mais fácil, que é um LED monocromático. Eu mexo com eletrônica, mas infelizmente não estou com nenhum deles aqui. Basicamente um LED mesmo, você acende e ele produz uma única luz, uma luz azul, verde, vermelha. O gráfico é esse aqui. Então, claro, um LED vermelho só tem esse pico no vermelho aqui. Um LED verde só tem um pico no verde. Um LED azul só tem um pico no azul. E aqui a gente tem uma lâmpada fluorescente, tem picos no verde, no amarelo, principais, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de sódio, uma lâmpada de haleto metálico e um LED branco, conforme está descrito aqui. Logicamente, a gente também tem um gráfico desse para a luz do Sol. O gráfico da luz do Sol é esse aqui. Perceba que ele vai além do espectro visível. Esses aqui só pegam o espectro visível. Esse aqui da luz do Sol não. Ele tem uma distribuição no espectro visível, tem um pico aqui no azul, transitando para o verde. Tem então uma queda em direção aqui ao violeta e tem uma leve queda em direção ao vermelho. Mas é praticamente igual à intensidade de ondas eletromagnéticas que chegam à superfície terrestre em cada espectro. Perceba que aqui a gente tem a extensão dessa curva, que corresponde aqui aos outros comprimentos de onda. Aqui a gente tem vários vales, acho que você notou. Isso aqui corresponde ao espectro de absorção de alguns componentes da atmosfera terrestre, mais especificamente água e oxigênio, a gente vai falar disso mais adiante. E aqui a gente tem o gráfico num tom mais esbranquiçado, o espectro fora da atmosfera terrestre. A espessura da camada de ar que a luz do Sol atravessa até chegar até nós é muito menor, perto do meio-dia, do que no começo da manhã e no final da tarde. Por quê? Olha para esse diagrama. Aqui você está olhando para o Sol no meio-dia, então a luz do Sol está percorrendo um caminho curto na atmosfera. Aqui você está olhando para o Sol no final da tarde, ou no começo da manhã, por exemplo, e
a luz do Sol está percorrendo um caminho maior na atmosfera. Quando a luz solar passa por uma grande quantidade de ar, os comprimentos de onda inferiores, azul e verde, são espalhados, são refletidos para outro lugar, etc. Isso não ocorre com tanta intensidade perto do meio-dia, porque a camada de ar é menor. Isso significa que no nascente e no poente, o Sol tende a ter uma coloração amarela e vermelha, conforme você pode ver nessa imagem aqui. O Sol está bem mais branco aqui, aí ele vai para o amarelo, depois ele vai para o vermelho. Essa imagem é uma colagem feita com uma foto original do Sol e depois outras imagens sendo somadas, conforme está descrito aqui. Além disso, se você está vendo o Sol através da fumaça ou da poluição, você tende a ver o Sol também mais amarelado pela mesma razão. A literatura sobre a cor do Sol e o efeito ao olhar para ele, será que mudou? Se o Sol não era assim no passado, uma forma da gente checar isso é em documentos dos séculos 19, 20 ou ainda documentos bem mais antigos que isso, como a gente vai fazer. Esses documentos dissertam a respeito da cor do Sol e também sobre o que acontece quando você olha para o Sol. Primeiro, a gente tem o livro Thinking, Feeling, Doing, de 1895, que fala que a luz do Sol é branca em um dia limpo ao meio-dia. O que nós sabemos como o branco absoluto é a luz do Sol ao meio-dia em um céu perfeitamente limpo. Sem dúvidas, está bem explícito aqui. Um outro registro também é um livro chamado The Universal Instructor or Self-Culture for All. Nesse livro aqui, é dito que quando o Sol está brilhando praticamente de forma vertical, o efeito produzido é usualmente aquele do branco puro, sem nenhum tom de outra cor, conforme está descrito aqui. E mais uma vez, ele fala aqui que na manhã e na tarde, esse tom tende a ser mais amarelado ou até avermelhado. Outra pista também a gente pode ter, pesquisando aqui pelos enigramas, por Sol brilhou vermelho, Sol brilhou amarelo e Sol brilhou branco. Aqui a gente vai ter então essas três incidências. Perceba que todas são comuns em toda a época. O Sol brilhou vermelho é bem mais comum, provavelmente porque isso é uma ocorrência mais extraordinária, é mais raro, então portanto merece mais menção. Mas Sol brilhou branco e Sol brilhou amarelo acontece em todas as épocas. Não é como se o Sol brilhou amarelo fosse mais frequente no passado e o Sol brilhou branco surgisse depois. Não, é simplesmente comum em todas as épocas, conforme o nosso enigrama mostra pra gente. Aí a gente tem o Aristóteles, aquele sujeito que viveu lá em 322 a.C., que também dissertou na obra Descenso a respeito da cor do Sol. Então ele diz aqui que temos também o branco e o preto, que aparecem um pelo meio de outro, dando efeito, às vezes produzido por pintores que estão sobrepondo uma cor menos vívida sobre uma cor mais vívida, conforme eles desejam representar um objeto embaixo d'água ou envelopado em uma névoa seca. E aquela produzida pelo Sol, que normalmente aparece branco, mas pega um tom crimson, carmesim, quando colocado sob fumaça ou uma neblina. Então, o Aristóteles confirma que o Sol normalmente também é branco. Indício de que sempre foi difícil de olhar para o Sol também pode ser encontrado na literatura. A gente tem aqui um panfleto de 77 chamado Sun, Stars, In Between, a respeito da Apollo e da Soyuz, que menciona nunca olhe diretamente para o Sol, porque a luz solar direta pode danificar seus olhos. Ao contrário do que a jornalista fala de que tinham pessoas que olhavam, inclusive, para o Sol e não tinham problema nenhum. Não. Já era dito na época que não se devia olhar diretamente para o Sol. Um livro religioso dos anos 90 diz aqui, se você não consegue olhar para o Sol durante alguns segundos, como que você vai olhar na face de Deus, se ele é muito mais brilhante que o Sol? Esse argumento é repetido num livro de 1960, que traz uma fábula no qual um personagem não consegue olhar para o Sol, porque isso machuca os olhos. Um outro livro, de 81, diz que se a gente fosse olhar para o Sol mais que alguns segundos, a nossa retina seria completamente queimada. Então não tem dúvidas. A literatura indica pra gente que o Sol sempre foi branco, tendo tom amarelado e vermelho quando está na linha do horizonte, ou coberto de fumaça, e que sempre foi complicado de olhar para o Sol. Agora, será que a composição da luz solar, que eu mostrei para vocês mais cedo nesse gráfico aqui, mudou ao longo do tempo? A gente tem alguns artigos que trazem pra gente a composição da luz solar. Vamos começar com esse aqui. Esse aqui é um artigo de 17, que traz a composição da luz solar, conforme você pode ver no gráfico. Então esse aqui é a nossa primeira referência. Aí a gente tem um outro artigo de 1998 que também traz
a composição da luz solar. Esse artigo é nossa segunda referência. Então, a gente está trabalhando com... O problema aqui é que a qualidade está muito baixa. Então, deixa eu pegar uma imagem em alta resolução, agora sim. Então, aqui a gente está trabalhando com 2017, 1998. E a gente tem, por fim, um outro artigo, um livro, na verdade, no Google Books, que traz pra gente o mesmo gráfico. Esse aqui é de 1962. Aqui acho que vai ser um pouquinho difícil de eu achar na página, então eu vou mostrar por aqui mesmo. Perceba que aqui a gente tem aqueles vales, né, que eu falei para você mais cedo. Esses vales são justamente os picos de absorção do oxigênio e da água, conforme está aqui. Mas enfim, o gráfico é exatamente o mesmo. Claro, alguns gráficos são mais grosseiros que outros, mas eles têm exatamente a mesma forma. Então esse espectro da luz solar que chega até nós na superfície não mudou. E a gente tem medições dos anos 60, de 98, 2017, deve ter muitas outras na internet que eu não me dei o trabalho de localizar. Peguei apenas 3. Então, não. Também não tem evidências que a composição da luz solar mudou ao longo das décadas. Ah, mas as crianças desenham o sol amarelo. Verdade, muita gente lá no Twitch afirmou que quando crianças elas pintavam o sol de amarelo ou laranja. E diziam que isso era porque elas viam o sol daquele jeito. Algumas se perguntaram como que as crianças hoje em dia pintam o sol. Pra gente saber isso, a gente vai no Twitter e pesquisa desenho do meu filho, desenho da minha filha ou My Kids Drawing. E aí você vai achar uma série de desenhos, alguns que não tem nada de sol, mas outros que tem. Sol amarelo, 2023. Sol amarelo, conforme está aqui, 2022. Sol amarelo, esse aqui é de 2019. Sol amarelo, esse aqui é de 2021. Esse aqui eu gostei, do Palmeiras. Sol amarelo, e esse aqui é de 2020. Então as crianças hoje em dia continuam sim desenhando o sol amarelo, apesar delas verem um sol branco lá fora, como sempre viram. Isso provavelmente se deve ao fato do sol ser amarelo quando você consegue olhar para ele sem dificuldade, fora o tédio que seria pintar um círculo branco numa folha que já é branca, além de que a gente associa o sol com fogo, que é amarelo. No Japão, algumas crianças têm o hábito de pintar o sol de vermelho. Isso não é uma prática universal, tem muito sol amarelo também, mas em alguns casos tem sol vermelho, conforme esse aqui mostra, conforme esse aqui mostra, e o resto você tem que dar uma certa garimpada para achar, mas você eventualmente vai encontrar outras imagens como essa que trazem sim o sol vermelho. Isso provavelmente se deve ao fato de que na bandeira do Japão a gente tem um sol nascente vermelho. Mas por que o sol parece ter outra forma? No tweet aqui da jornalista ela fala, o sol tem outra forma. E ela depois fala, eu pedi para o meu filho tirar uma foto e o sol continuou tendo outra forma, tá aqui. Pois é, isso acontece porque você está tirando a foto com um celular, sem filtro nenhum, que não foi feito para fotografar o sol. Aí realmente você vai ter uma monstruosidade dessa. Se você tirar uma foto do sol decente, seja feito em condições aceitáveis, por exemplo, nas nuvens, ou sob fumaça, ou ainda usando filtros solares que você pode colocar na sua câmera, aí sim você vai conseguir comprovar que o Sol sempre foi redondo e continua sendo redondo. Essa forma estranha acontece quando você usa uma câmera fora do propósito para o qual ela foi projetada. No caso, apontar uma câmera de celular para o Sol. Ela não foi feita para isso. Se você apontar para uma lâmpada muito brilhante, você vai ter um resultado deformado também. Mas será que o Sol está mais quente? Depende. Tem uma pequena flutuação na irradiância total ao longo das décadas. Aqui a gente tem um gráfico, vai até 2006, mas tem gráficos mais atualizados, que mostram a irradiância total em watt por metro quadrado. Então, em um metro quadrado, quantos watts o Sol irradia naquele metro quadrado? Perceba que isso varia de forma cíclica. Varia muito? Não. Varia entre 1.367 watts a 1.364 watts. Ok, varia 3 watts. 3 watts é muito pouco para você ter percebido. Então, se você viveu a infância entre, sei lá, 92 e 98, ok, o Sol realmente estava menos forte nessa época. Mas eu duvido muito que você perceba a diferença quando chegou em 2002. Por exemplo, 4 watts por metro quadrado é muito pequeno para que você seja capaz de perceber. Porém, uma coisa que está sim aumentando, conforme você pode checar aqui, é a temperatura média global. O ar e o oceano está ficando cada vez mais quente, conforme está descrito. Então, provavelmente é por isso que você sente que o Sol está mais quente, porque o planeta está retendo mais desse calor. Então, quando você sai fora de casa, você sente o Sol mais quente. Na verdade, não é o Sol que está mais quente, é a atmosfera que está mais quente do que o que você está acostumado. Mas por que as pessoas se lembram do Sol mais amarelo ou mais ameno?
Provavelmente tem uma combinação de razões físicas e de razões psicológicas. A razão física é, em primeiro lugar, a qualidade do ar tem realmente melhorado nas últimas décadas, conforme esse gráfico aqui aponta pra gente. Como tem menos poluição, o céu está mais livre de fumaça e, portanto, você pode ver o sol branco, porque os espectros inferiores da luz solar não estão mais sendo refletidos. Isso é bom, tá? É bom. O ar está menos poluído, portanto, a luz do sol está chegando com mais totalidade até você. Em segundo lugar, conforme as pessoas envelhecem, é sabido que a sensibilidade à luz forte piora. Então, conforme você está mais velho, se colocar uma lanterna muito forte na sua cara, você vai ter dificuldade de encarar essa lanterna, vai ficar o olho ardendo talvez mais tempo. A mesma coisa vale para o sol. Então é possível que parte da razão pela qual você sente que é mais difícil olhar para o sol agora é porque você está mais velho e seu olho está mais sensível. Porém, tem também a componente que é o efeito Mandela. Alguns estímulos nos fazem criar uma memória falsa idêntica a memórias verdadeiras. Então sim, você tem uma memória do sol amarelo. É uma memória falsa. Ah, mas eu lembro, eu tenho certeza que é verdadeira. Amigão, o fato de você ter uma memória falsa é justamente, por definição, que você tem uma memória que é igual à verdadeira, indistinguível da verdadeira, mas não aconteceu de verdade. Por quê? Porque você sempre desenhou o sol amarelo quando criança, porque você viu inúmeros logotipos e desenhos de sol por aí que são amarelos, e porque quando dava para olhar para o sol por mais tempo, no pôr, no nascer do sol, o sol realmente estava amarelo, e ainda está hoje em dia. Mas no resto do tempo, quando era bem difícil olhar para ele, o sol era assim branco. Então isso é uma memória falsa. Vou dar um outro exemplo de uma memória falsa que você deve ter. Eu vou te perguntar e você não vai olhar no Google qual é a cor dos dentes do castor. Castor, aquele animal que faz barragem e corta árvore. Você provavelmente pensou em branco, você provavelmente deve ter pensado em branco, porque a maioria dos desenhos de castor trazem um castor com dentes brancos, conforme está aqui, e talvez porque você nunca viu um castor na vida. Deixa eu te contar que na verdade o dente do castor é laranja. Tá aqui as imagens. O dente do castor é laranja, e talvez o tempo todo você tenha pensado que o dente do castor era branco porque você simplesmente estava acostumado com desenhos de castor desse jeito. A mesma coisa vale para o caso do sol ser amarelo. Você tem essa lembrança do sol ser amarelo, mas isso é sim produto de uma memória falsa. O efeito Mandela pode ser explicado por uma transição de realidades paralelas, mas essa é uma explicação que traz muitas premissas e é desnecessária, porque fatores psicológicos são suficientes para explicar o efeito Mandela, como eu mostrei no meu vídeo. Se a gente pode concluir que toda evidência documental, seja literária, seja científica, aponta que o Sol sempre foi branco, exceto no nascer, no pôr e quando encoberto de fumaça. A evidência do Sol amarelo é o desenho das crianças, que continuam a ser amarelos, mesmo o Sol sendo branco hoje em dia e sempre, e os relatos são muito provavelmente resultado de memórias falsas. A irradiação do Sol muda com o tempo, mas eu duvido muito que alguém perceba isso. Você lembra de um Sol ameno, provavelmente porque no passado a temperatura da atmosfera era sim menor. Fotografias feitas com instrumentos inapropriados mostrarão um Sol deformado, mas se você fotografar o Sol com o instrumento certo, ele vai ficar redondo como ele sempre foi. Por fim, não tem necessidade de discutir se a HAARP ou se pulverizar produto químico na atmosfera muda a aparência do Sol, porque a aparência do Sol não mudou. Então, o efeito não aconteceu, portanto é desnecessário discutir se a causa existe ou não. A gente já tem vídeo sobre a HAARP, se você se interessa você pode ver, e eventualmente eu vou fazer sobre químicos na atmosfera. Valeu por você que assistiu, a gente se vê.